Bom dia, iniciando mais uma semana, meditando, estudando, conhecendo a Palavra de Deus, para conhecermos e então colocarmos em prática. Estamos estudando o Evangelho de Mateus. Sexta-feira nós fomos até o capítulo 8, o versículo 4. Então vamos dar continuidade a partir do versículo 5. Que o Senhor esteja nos guiando, nos dirigindo. Versículo 5 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, e sofrendo horrível tormento. Então, quando Jesus está entrando em Cafarnaum, então veio um centurião. Centurião quer dizer um chefe, um comandante, um capitão de 100 soldados. Naquela época nós sabemos, melhor dizendo, que Israel vivia sob o domínio de Roma, de César. Então, essa autoridade romana que tinha 100 soldados, que comandava 100 soldados, ele veio até Jesus e clamou pedindo socorro por um empregado, por um servo, dizendo: olha, ele está extremamente doente, está passando mal, ajuda, socorre o meu servo. Nós temos um entendimento que esse homem, porque poderíamos falar que ele estava preocupado com o patrimônio dele, por o empregado não estar trabalhando. Mas, na verdade, nós vemos que ele estava realmente preocupado com a saúde, com o bem-estar do servo. Sendo assim, isso mostra que era uma pessoa que tinha um bom coração. Um homem que amava o próximo. Ele não amaria o seu empregado. E o Senhor, meu servo, está em casa, paralítico, ou seja, não andava, e sofrendo terrível tormento. Uma doença séria, não sabemos, que a Bíblia não fala qual enfermidade seria, mas é alguma coisa que mobilizava, que ele não permitia que ele andasse, que ele se locomovesse. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus simplesmente respondeu, falou: tá, eu vou curá-lo. Eu estou indo, eu vou curá-lo. Jesus não fez um questionamento, o porquê, qualquer outra coisa. Só disse: eu vou curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem de debate de autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. Ordeno a meu servo, faz isso e ele faz. Esse centurião, essa autoridade, esse capitão, disse: Senhor, não precisa que o senhor vai, porque eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. A minha casa não é digna de ti. Mas eu sou homem também, eu tenho autoridade, eu sou um sujeito de autoridades. E eu falo que os meus soldados vão, eles vão. Eu mando fazer isso, faz aquilo, eles fazem. Eu digo: voltam, vem, o que eu falar eles cumprem. Eles obedecem as minhas ordens. Ou seja, se o senhor der uma ordem, vai acontecer. Então veja você uma coisa, nós estamos falando de uma autoridade romana. Ele tinha muito mais fé do que os judeus. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles sabiam que Jesus tinha poder. Falaram: não, você tem autoridade, você tem poder, se o senhor manda, vai acontecer. Assim como eu tenho autoridade, eu posso mandar os meus soldados fazer qualquer coisa e eles farão. Se o senhor também mandar, se o senhor der ordem aqui, eles falam:
os anjos vão te obedecer. Se o Senhor der uma ordem, vai ficar curado lá. Não precisa o Senhor ir, porque eu não sou digno. Na minha casa não é digno de receber. Primeiro nós vemos que ele reconhecia a condição dele de pecador. Isso nós estamos falando de uma autoridade romana. Enquanto que judeus, fariseus, em pecados, faziam questão de alegar uma santidade. Ele falou, não, eu sou pecador. Não sou digno de você entrar na minha casa, não. Eu não sou digno de estar acontecendo no mesmo local. Mas manda, dá uma ordem que vai acontecer. E olha o que Jesus diz a ele aqui. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Os israelitas, os judeus, seus compatriotas, Jesus veio para Israel. E Jesus afirmou, falou, nem aqui em Israel encontrei tamanha fé. Eu que vivo de um romano, de uma autoridade romana, nessa estou vendo fé. Jesus se alegrou, ficou maravilhado. Às vezes nós entendemos que fé tem que estar no nosso meio, não porque eu sou religioso, eu tenho fé. Mas muitas pessoas que estão fora, muitas das vezes nem nenhuma igreja, nem nenhum templo, tem muito mais fé do que aqueles que se dizem ter fé. Eles chamam essa autoridade que só tem Jesus, ou seja, só o fato de ele dirigir a Jesus já mostra que ele tinha fé, porque se ele não tivesse fé, ele não viria pedir Jesus, mostra que ele tinha um bom coração, porque ele não viria pedir por um empregado, e mais ainda, a fé, quando ele disse a Jesus, não precisa ir na minha casa, só se eu falar, só se eu der a palavra, dá somente uma palavra, meu céu vai ficar curado. Isso é fé. E mais, ele reconhecia a situação dele como pecador, que ele disse, não sou digno de você ter na mesma casa que eu não sou pecador. Isso é fé. É a fé que todos nós deveríamos ter. Nós temos que saber que nós somos pecadores. Nós temos que saber que nós somos falhos. Mas nós temos que saber que se nós falarmos com o Senhor dá somente uma ordem. Ele disse mais do que ainda, versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Entretanto, no reino dos céus, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentro. Eu falei, escuta, muitos virão de fora. De toda parte do mundo, serão pessoas que estarão na presença do Senhor, alcançarão a salvação, terão vida eterna, vida abundante. Enquanto que muitos dos israelitas, dos judeus, ou seja, para quem veio a salvação inicial, serão tirados para fora. Foi isso que Jesus disse. Isso nós podemos trazer a palavra para nós hoje. Muitas pessoas, que eu disse antes, não estão frequentando nenhum templo religioso, poderão alcançar a salvação e muitas igrejas estão cheias, igrejas grandes, templos enormes, poderão ser tirados todos do culto, a porta, serão tirados para a desonra eterna. Para os israelitas,
para os judeus, esta autoridade romana era considerada impuro, imundos, ímpios. Mas esse Jesus, ele enalteceu. Falou, isso não tem fé. Muito mais fé do que os israelitas. E aproveitou a deixa disso. Falou, olha, muitas pessoas virão de toda parte do mundo, de fora das igrejas, e sentarão à mesa com o Senhor. E os de casa serão tirados fora. Muitos. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Os herdeiros serão lançados fora. Os herdeiros, assim quando falamos de judeu, falamos de nós mesmos. Muitos de nós falamos que conhecemos o Senhor, falamos que amamos o Senhor, para ser lançados fora. Porque não amamos de verdade. Porque não praticamos a fé. Essa autoridade tinha fé. Então, disse Jesus ao centurião, vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. Naquela mesma hora o teu servo foi curado. Após Jesus falar, olha, os herdeiros poderão ser lançados fora. Pessoas de fora virão sentar à mesa do Senhor. E aí, bem na verdade, hoje tem muitos judeus israelitas que estão totalmente longe do Senhor. Não é pelo fato de ter nascido na Terra Santa que são salvos. Enquanto eles têm pessoas nos 4 cantos do planeta vivendo em santidade, praticando a palavra de Deus e sendo salvos. O que Jesus falou, certinho está aí, está se cumprindo. Se cumpre também nas nossas vidas, nos nossos tempos. Pessoas que não estão nos nossos tempos são salvas, às vezes. E que estão nos tempos, ou não são. Fala de Jesus que se cumpre. Você falou com o centurião, não vai, teu servo vai embora, seu servo foi curado. E ele foi curado. Jesus deu somente a ordem. Qual ordem será que ele pode estar dando a nosso respeito? Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou em seguida. Levantou-se ela e passou a servir. Então Jesus, as pessoas ainda fazem muita questão de dizer, não, Jesus tinha casa de Cafarnaum. Não, Jesus ia, quando estava lá, ele frequentava a casa de Pedro. E ele estava lá onde foi na casa de Pedro e a sogra dele estava doente. Portanto, aí já automaticamente está respondida a pergunta sobre se Pedro era casado ou não. Né? Só se tem sogra que é casada. E Jesus lá chegando, ela estava enferma, Jesus tocou, pegou na mão dela, ela automaticamente levantou, melhorou a febre, ficou sã e foi servido. Providenciar alimentos, servidos. Onde Jesus chegava, quando tinha um enfermo, ele não fazia alarde, não, simplesmente curava. Porque o principal motivo da vinda de Jesus foi pregar, ensinar o Evangelho. As curas, os milagres, os sinais eram simplesmente para mostrar, demonstrar o poder de Deus, o poder do Evangelho. A função de Jesus não foi para estar curando, nos ensinar. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as levou. E levou as nossas doenças. Isaías tinha dito isso, disse isso lá, está no livro de Isaías,
no capítulo 53. É um capítulo messiânico, fala tudo sobre Jesus. Isaías foi um profeta messiânico. Então agora, quando as pessoas souberam lá, trazia doentes, enfermos, Jesus curava com uma palavra só. Nós sabemos que ele está curado, está liberto, e todos iam sendo curados, sem fazer alarde, sem fazer propaganda, sem qualquer outra coisa. Somente curava com a palavra. E a palavra então se cumpriu, talvez Isaías. Ele tomou sobre nós, sobre si, todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, e pelas suas feridas, nós somos curados. Esta cura, hoje ele existe, é real. Jesus já levou a nossa enfermidade, toda ela qualquer. Uma simples gripe, uma simples resfriada qualquer. A mais grave, câncer, AIDS, sei lá, qualquer coisa. Tantas as enfermidades físicas, espirituais, emocionais, todas somos curados. Basta nós crermos, praticar a palavra, praticar a fé. Se nós praticarmos, nós veremos a cura. Quando Jesus viu que uma multidão rodeava, ordenou, quando Jesus viu uma multidão o rodeava, ordenou que atravessasse para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguiste-ei para onde quer que fores. Então Jesus estava ali, a multidão começou a chegar, ele entrou no barco e falou com Pedro: escuta, mas é para o outro lado do mar. O mar ali está falando do mar da Galileia, que também tinha o mesmo nome de Lago de Genezaré. Cruzou para o outro lado. E nessa que ele está indo do outro lado, chegou um homem, a pessoa para ele e falou: escuta, eu vou te seguir para onde o senhor for. Interessante que quantas vezes nós falamos isso, as pessoas dizem isso. Eu vou seguir Jesus, eu vou seguir para onde for, só que não seguir. Tem muita gente falando em seguir Jesus, só que não estão seguindo. Outros, na petulância de afirmar, estão seguindo. Eu digo petulância, porque você vê pessoas falar que seguem Jesus, mas pessoas que continuam na mentira, no erro, no pecado, no adultério, qualquer outro pecado, na desonestidade, na violência. Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é o que? Andar na palavra, viver o Evangelho. Este aqui chegou para Jesus e falou: olha, te seguirei. Aproximando-se dele um escriba, vocês não entendido, que seria o equivalente a um advogado na época, esse, o escriba. Seria mais ou menos isso, um advogado da época. E disse-lhe: mestre, seguiste-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Hoje eu ouvi uma pregação de um pastor muito conhecido, ilustre, aí, negócio dos Gideões. Eu fiquei aterrorizado com a pregação. E mais aterrorizado eu fiquei com uma quantidade enorme de pastores ali, dando glória a Deus, aleluia, ao ouvir a pregação dele. Esse pregador dizia que Jesus era rico. Jesus era um homem rico, que tinha casa na praia, que tinha isso, tinha aquilo. E as pessoas glorificavam. Mas Jesus não tinha nada. Não tem outro entendimento que nós vemos aqui na palavra dele. Falou assim: escuta, eu vou te seguir para onde você foi, se escriba. Jesus respondeu e falou: olha, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Filho do Homem, ou seja, eu não tenho uma casa.
Jesus morava, nós sabemos que ele morava era com a Maria e com os irmãos. Depois que começou o ministério dele, não vemos mais ele, né, nessa casa. Jesus não teve nenhuma propriedade. Ele não comprou. Ele não comprou uma casa, um animal ou qualquer outra coisa. Ele não teve. Durante 3 anos ele ficou circulando, pregando o evangelho, frequentava a casa de amigos. Mas ele não tinha, como ele mesmo afirma. Outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Nós só não queremos seguir Jesus, nós não apresentamos tanto pretexto. Você aqui falou: não, vou seguir o Senhor, mas só que meu pai morreu lá, então eu espero ele morrer. Poderia ter esses dois entendimentos: ou ele estava morto já, ou estava para morrer. Falou: depois que ele morreu, eu enterro aí, minha vida está livre, eu posso segui-lo. Eu falei: não, os mortos que enterram seus mortos. Que tipo de mortos nós estamos falando? Estamos falando de mortos espirituais. Não, você tem que me seguir. Nós temos que seguir o Senhor. Nós não temos que estar preocupados com a morte, temos que estar preocupados com a vida. E também não podemos estar arrumando pretexto: não, deixa, como eu já ouvi, tá? Eu já ouvi pessoas falar: não, deixa eu me aposentar, depois que eu me aposentar eu vou seguir o Senhor, eu vou viver com o Evangelho, eu vou pregar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deixa eu fazer isso, deixa eu conseguir estabilidade financeira, deixa eu colocar a minha casa em ordem. Não, o chamado do Senhor é imediato. Se eu não chamou, nós temos que simplesmente segui-lo. Não importa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, eu vou seguir o Senhor. A nossa prioridade é Ele. Pastor, como que eu vou seguir o Senhor? Eu já estou numa certa idade, eu tenho que concluir minha aposentadoria, eu tenho que ter... Nós confiamos no Senhor pela fé. Nós começamos falando aqui pela fé, lá do Centurião. O Senhor nos chamou, nós vamos. Você sabe que está fazendo algo que é errado. Não, deixa eu organizar minha vida primeiro. Que isso? Nós gostamos de apresentar desculpa, pretexto. Deus entende, Deus não entende, não. É seguir o Senhor, é agora, é imediato. Não importa o que tem que fazer ou deixar de ser feito. O que nós vamos fazer agora é seguir o Senhor. Como que nós seguimos o Senhor? Vivendo o Evangelho. É praticando a palavra dele. Jesus mostrou para isso aqui e falou: não tem desculpa não. Os mortos enterram seus mortos. Você vem e me segue. Entrando Jesus no barco, seus discípulos seguiram. Nós estamos vendo, então, só os discípulos estão seguindo Jesus. Só os seus discípulos. Entrando no seu barco, seus discípulos seguiram, e de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. No barco. Jesus dormia. Por quê? Jesus, antes de qualquer coisa, ele era um homem. Estava com um corpo de homem. Ele sentia fome, sede, cansaço. Ele estava cansado, estava dormindo. Normal, natural. Pregando, ensinando o tempo todo. Existe um desgaste físico. Ele não tinha tempo quando você está dormindo. Durante esses 3 anos, Jesus pouco dormiu, pouco descansou. E ele mesmo falou: não, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai trabalha até agora e eu também.
a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus citou isso muitas vezes. É que ele estava cansado, aproveitou que a travessia aqui no barco, deitou e dormiu. Enquanto está descansando, ondas, tempestades. Eu no barco. Ele falou, olha, os discípulos, né? Os apóstolos estão pelo agora, nós vamos morrer afogados, vai virar o barco. De repente sobreveio o mal violento da tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. O sono do justo. Então seus discípulos vieram despertá-lo, chamando, clamando, Senhor, salva-nos. Vamos todos perecer? Mas Jesus disse a eles, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e o pleno calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? A mulher está descansando. Cansado. As ondas e o barco balançavam para lá e para cá, o som estava pesado, nada disso eu acordava. Sabe esse esgotamento? Aí os discípulos acordaram e falaram, escuta, você não vai se importar não, nós vamos morrer, nós vamos perecer todo mundo aqui. Jesus repreendeu eles e falou, cadê a fé de vocês? Por que vocês não falam com ele? Eu vou repreender. O vento não para, acalma-se, para, a tempestade parou na hora. Obedeceu a voz, o comando dele. E pelo percebemos aqui, pelo menos que a Bíblia não fala nada a esse respeito, em nenhum momento nós vemos esses discípulos tentar orar ou falar alguma coisa com o mar, com o vento, com a tempestade. É interessante que nós vemos várias vezes, várias situações, as pessoas não praticam a fé, não usam da autoridade que o Senhor tem dado. Jesus já tinha dado autoridade, era para eles ter feito e não fez. Aí Jesus teve que chamar a atenção deles. As tempestades se levantam na nossa casa, na nossa família, e nós não estamos dando a ordem. Quantas vezes nós vamos a Jesus naquelas orações chorosas, clamando, Senhor, me ajuda, me dá isso, eu vou morrer, eu vou perecer. Quantas vezes? É preciso nós estarmos revestidos da autoridade que é o nome do Senhor Jesus e mandar. Dá a ordem. Senão só vai chamar a nossa atenção. Nós estamos errando. Ele disse assim, eis que vos dou autoridade para pisar a serpente. Ele disse que nada, nenhum mal vos causaria dano. Mas nós não temos feito isso. Nós não estamos repreendendo a tempestade. Nós ficamos lá como esses discípulos ali agora. Ô Senhor, acorda, não importa que nós vamos perecer, não importa que nós vamos morrer. Ele ficava preocupado, não. Quem é este que até o vento e o mar me obedece? Isso é Jesus Cristo, isso é Deus. Este é o Senhor. É o Senhor, o Senhor nosso Deus. Nós devemos não agir com emoção, mas agir de acordo com a palavra de Deus. Eu vejo pessoas com enfermidades, enfrentando vários outros problemas, ficam orando. Ô Senhor, me cura. Ô Senhor, acaba com essa tempestade. Ô Senhor, me tira do deserto. O que nós devemos fazer? O Senhor nos revestiu de autoridade. Enfrentamos uma enfermidade, o revestir de poder, mandar ela embora. Não é pedir o Senhor fazer, nós mandamos em o nome de Jesus. O mal vem, em o nome de Jesus nós repreendemos. Em o nome de Jesus nós expulsamos. Em o nome
de Jesus, nós exigimos a saída do mal. E não podemos ficar nesta simplesmente fazendo essas orações, água com açúcar, pedindo ajuda, pedindo socorro. Não. Mas agir, praticar poder, praticar virtude. Não tinha necessidade desses discípulos ter acordado Jesus, não. Eles poderiam ter feito isso da autoridade. Jesus até enviou a primeira vez 12, depois mandou mais de 70 para agir no nome dele. Jesus nos deu poder. Acordaram Jesus. Então os homens maravilhados exclamaram: que é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus. Esse é Deus. Nós lemos hoje até o versículo 27 de Mateus 8. Amanhã nós continuaremos a partir do versículo 28. Nós estamos lendo, procurando meditar, entender, compreender junto a palavra de Deus. Amanhã estaremos dando continuidade. Eu sempre digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Uma boa semana. Fique na paz.